Afinal, por que a gente paga o dízimo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Jovem. Eu sou Isaac Santos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dízimo. E como a pergunta no começo do vídeo, afinal, por que a gente paga o dízimo e por que ele é tão importante dessa maneira? Pessoal, o dízimo, de qualquer maneira que a gente possa escutar e possa ver sobre ele nos registros da Bíblia, em outras coisas envolvendo o nosso evangelho, o dízimo ele nada mais é do que 10% de nossas economias que vão diretamente para o Senhor. Ou seja, tudo aquilo que a gente recebe de receita, 10% vai para dízimo, que vai para o Senhor. De acordo com a escritura de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o dízimo ele não deve ser pago nem por temor, nem por obrigação, mas sim pelo coração. Porque são as coisas boas que nós damos de boa vontade e realmente são aceitas pelo Senhor. Eu falo na escritura, o que a gente entende, o que a gente aprende? Que o dízimo ele não é uma coisa que deve ser feita por obrigação. É uma outra coisa que eu gosto bastante de comentar. Tudo em nosso evangelho, você tem que ter um testemunho. Você tem que ter um testemunho. Por exemplo, você quer se blindar das coisas que estão hoje no mundo, das coisas mundanas, e muitas falácias sobre o evangelho de muita apostasia, tenha um testemunho forte, tenha um testemunho fundamentado, não só em falas de seus líderes, mas também nas escrituras, nos profetas, dos apóstolos. Tenha tudo isso fundamentado por eles. Torne o seu testemunho a cada dia que se passe mais forte. Porque essa é a diferença que vai fazer com que você esteja protegido nos últimos dias contra fake news, contra apostasias e principalmente contra tentações. E eu gosto bastante de falar, jovens e outras pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo, que às vezes a gente pode até ter nascido no Evangelho, mas todas as pessoas têm dúvidas e é muito bom que nós tenhamos dúvidas. A princípio, a dúvida é o princípio da sabedoria. Então, para que nós possamos ser sábios, para que nós possamos ter conhecimento, nós precisamos ter curiosidade, nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos ter isso para que seja uma alavancagem para que nós possamos buscar mais conhecimento. Eu, por exemplo, quando comecei a adquirir um pouco mais de maturidade para entender algumas coisas do Evangelho, eu tive dúvidas. Tive dúvidas sobre a Bíblia, tive dúvidas sobre o Evangelho, tive dúvidas sobre o livro de Mórmon. Porém, a diferença é que eu busquei nas fontes divinas do Evangelho a resposta para tudo isso. E principalmente a oração. A gente aprende que a oração é a maneira como a gente pode conversar com o Senhor. E a resposta que o Senhor nos dá é através da revelação. Então a gente conversa com o Senhor pela oração e Ele nos responde através da revelação. E essas são fontes divinas de respostas. Não só essas, mas também escrituras, nossos líderes, testemunhos, nossos profetas, nossos apóstolos. Então nós precisamos entender que ter um testemunho forte, ter um testemunho bom, mas não para as outras pessoas, mas sim para o nosso coração. Se nós temos realmente um testemunho que vai agregar muito na nossa vida, a ponto de, por exemplo, a gente se deparar com uma apostasia e a gente já saber que aquilo não é verdadeiro, porque nós temos o nosso testemunho, você já está blindado. Porque a apostasia, a fake news pode até chegar em você. Porém, você vai falar, não, mas eu tenho testemunho disso. Não é provado cientificamente e tudo aquilo que a gente já sabe. É do meu coração. E se eu testifico do meu coração é porque é verdadeiro. Então, adquira um testemunho sobre dízimo. Adquira um testemunho sobre o dízimo, porque é extremamente importante para que não só você cresça espiritualmente, mas cresça também em todos os anos de sua vida, para você entender. A princípio, é como se fosse um investimento. Você não iria investir em alguma coisa que você não conheça. Não existe isso, porque senão você não sabe para onde está indo esse dinheiro. Então, tudo que você vai investir, tudo que você vai colocar ali o seu dinheiro, vai alocar o seu capital, você tem que saber para onde vai. Você tem que saber o porquê vai, o que isso vai te beneficiar, o que isso vai trazer de bom na sua vida. E o dízimo não é diferente. O dízimo, para falar a verdade, pessoal, nada mais é do que uma dívida de gratidão.
os 10% não é 10% do que a gente recebe da receita, mas sim 10% de gratidão. É tudo isso que o Senhor pede, porque todas as nossas bênçãos que o Senhor nos dá, o tempo inteiro, a nossa vida é cheia de bênçãos. A partir do momento onde você acorda é uma bênção. A partir do momento onde você levanta e começa a andar é uma bênção. Porque você toma consciência que existem pessoas que não estão tendo a oportunidade que você está tendo hoje. Não estão tendo a oportunidade, por exemplo, acordar. Não estão tendo a oportunidade, por exemplo, de andar. E nós devemos agradecer todos os dias por isso. Agora, todas essas bênçãos que o Senhor nos dá se precificam a 10% somente? Não. É muito mais. Porque se nós fôssemos contar todas as bênçãos que o Senhor nos dá diariamente, daria muito mais do que 10%. Porém, Ele só pede 10%, como um sinal de gratidão por todas as bênçãos, por nós estarmos seguindo e vivendo o Evangelho, e principalmente por ter compartilhado o seu Evangelho. Então é de gratidão, dízimo é de gratidão, não é valor financeiro. Agora, não adianta de nada, você tem até mesmo o valor, já separou os 10%, só que você se sente obrigado ao pagar o dízimo. Não tem esse sentimento no coração. E se você tem esse sentimento, resolva já. Adquira um testemunho do dízimo. E o dízimo é tão importante que tem até mesmo uma história de um homem chamado John Tanner. A princípio ele é um belo vídeo, um vídeo sensacional, incrível, e fala sobre a lei da consagração e como ajudar através da gratidão ao Senhor ajudou a vida de John Tanner. Eu não sei quando esse vídeo vai ir ao ar, antes ou depois, mas eu gravei um podcast aqui na Central, sensacional, falando exatamente sobre isso, sobre o dízimo. Então já fiquem ligados, ou se já saiu esse vídeo do podcast, já vejam aqui no canal, clica aqui no izinho que vai aparecer aqui no card. Então já acessa esse vídeo, porque ele ficou sensacional esse podcast. E eu falo bastante sobre a história de John Tanner, que é o homem que viveu a lei da consagração. E como a vida dele foi abençoada por ter cumprido os 10% e muito mais dos 10% de gratidão. E é necessário, porque a gratidão envolve seu coração e faz você viver melhor. Nós devemos parar de reclamar, nós devemos começar a agradecer pelas coisas que acontecem à nossa volta. E ainda mais, o dinheiro que é arrecadado com os dízimos é colocado para a construção de novos templos, é colocado para a construção de novas capelas. Então, tudo que o Senhor quer é os 10% de gratidão. Gratidão. Porque o dinheiro é a última coisa, mas o principal tem que ser do coração. E o que sai do seu coração é o seu verdadeiro sentimento a respeito do Senhor. Então, na dúvida, chame seu líder, chame seus pais, lê as Escrituras, comece a orar e fortaleça o seu testemunho, porque os últimos tempos estão aí e Jesus Cristo está voltando. E somente as pessoas com o verdadeiro testemunho dele vão conseguir passar nos últimos dias. Pessoal, muitíssimo obrigado por esse vídeo, espero que você tenha gostado. Compartilhe com mais jovens que têm essa dúvida sobre o dízimo e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!